amor de Deus pelas nossas vidas é um amor que não tem fim. Se talvez você entrou até desapercebidamente nessa live, eu quero lhe dizer, meu amado amigo, o amor de Deus, ele não tem fim. A palavra do Senhor diz que não podemos medir nem a profundidade, nem a largura, nem a altura desse amor. E esse amor nos constrange, esse amor nos envolve, esse amor nos alcança. O amor de Deus, ele é maior do que o amor de um pai. Nós amamos nossos pais. Ele é maior do que o amor de um irmão. Nós amamos nossos irmãos. Mas ele é muito forte. Ele é como a garra de um leão. E assim como nenhum outro, ele nos persegue, ele nos abraça, ele nos envolve com o seu amor. Nós vamos cantar essa música. Eu quero que o amor de Deus, esse é o desejo da nossa família. Essa é a minha oração durante todo esse dia, para que o amor de Deus lhe envolva aí na sua casa, com a sua família, nesse momento de tantas incertezas, nesse momento de caos, nesse momento de tantos desafios, que o amor de Deus invada o seu lar, a sua casa, e que você sinta esse amor, perceba o amor de Deus sobre a sua vida, assim como nós um dia podemos experimentar desse amor.
descer. Nós não estamos aqui para apresentação, não. Nós não estamos aqui para nos apresentar, não. Estamos aqui para chamar a glória de Deus. Chamar a glória de Deus na minha casa. Chamar a glória de Deus no meu condomínio. Chamar a glória de Deus em Salvador. Chamar a glória de Deus na Bahia. Chamar a glória de Deus no Brasil e todo mundo. Porque sabemos que quando a glória de Deus se manifesta, não há nada que possa subsistir ao poder da glória de Deus. Então a glória de Deus também está na sua casa. A sua casa é um farol, a sua casa é um lugar onde a bênção de Deus está sendo derramada nesse momento. Por isso, nesse momento, se você estiver sentada, se levante suas mãos e adore ao Senhor. Chame a glória de Deus para a tua casa. Chama a glória de Deus para este ambiente. Enche essa atmosfera da glória do Senhor, porque o Senhor está neste lugar. O Senhor está aí com você. E nós vamos pedir que o Senhor derrame a sua glória nas nossas vidas. A terra chama, a terra clama, clama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, a terra chama, a terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos honrar e glorificar o nome do Senhor, porque nós sabemos que Ele está aqui neste lugar e Ele está aí com você. Ele está ali alcançando a sua casa, alcançando a sua família. E nesse momento, eu quero pedir que você abrace, que aquelas pessoas que estão junto de você, você pode estar junto de alguém, e que você possa estar, não abraçando, mas junto agora, corações unidos, né? Não podemos abraçar, não podemos esquecer, mas os corações unidos agora, em oração, e você vai orar ao Senhor nesse momento, e você vai clamar ao Senhor, para que Ele possa enviar a glória dEle sobre as nações. Nós sabemos que tudo que está acontecendo, irmãos, tudo isso deveria se cumprir. Verdadeiramente já estava predito. Mas nós, como igreja, nós somos a boca de Deus nesse mundo. Nós somos a presença de Deus. E nós vamos clamar ao Senhor para que o Senhor verdadeiramente faça algo muito poderoso, como Ele agiu, né, no Antigo Testamento, como Ele agiu através dos profetas. Nós cremos que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e será eternamente. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos apresentar, Senhor Deus, o nosso país diante do Senhor. Queremos apresentar, Senhor, Salvador, Bahia, Brasil, todos os estados brasileiros. Queremos apresentar, Senhor Deus, o mundo. Ó Deus, queremos apresentar, Senhor, a Itália. Queremos apresentar, Senhor, os países europeus, Estados Unidos, Pai, Canadá.
que estão vivendo, Senhor, essa calamidade, esse tempo de desafios, esse tempo, Senhor Deus, que verdadeiramente, Senhor Deus, tem trazido para muitos terror, tem trazido para muitos desafios, mas nessa hora, Senhor, nós queremos como igreja do Senhor e como mulheres de Deus, mulheres de família, leoas levantadas pelo Espírito Santo de Deus nessa hora, não para lutar a nossa guerra, mas para lutar a guerra do Senhor. Nós queremos profetizar que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor faça cessar toda praga, Deus. Que o Senhor traga, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, um alívio. Que o Senhor traga, Senhor, a tua mão de poder e graça sobre o Brasil e sobre o mundo. Pai, em nome de Jesus, e nesse tempo, enquanto o Senhor permite, Senhor, tudo isso, nós queremos como igreja nos levantar e dizer ao Senhor que queremos entender os teus propósitos, queremos entender verdadeiramente, Senhor Deus, a tua vontade, queremos entender, Senhor Deus, para o que o Senhor nos chamou para esse tempo, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, discernimento para esse tempo, para a tua igreja, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, não é possível, Deus, que tudo isso não tenha um propósito e nós já começamos a vislumbrar qual é o propósito do Senhor com tudo isso. Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por esse tempo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos dizer que queremos ser fiéis a toda e qualquer responsabilidade, toda e qualquer oportunidade que o Senhor nos dê, Senhor, para levar a tua palavra. Ó Deus, para levar o teu amor em tempos, Senhor, de frieza, em tempos, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, de muito medo, pavor. Nós queremos dizer ao Senhor, Deus, que o Senhor tem a primazia, o Senhor tem o controle das nossas vidas, o Senhor tem o controle, Deus, das nossas famílias. Ó Deus, e nós queremos dizer ao Senhor, eis-nos aqui para esse tempo, como leoas ungidas pelo amigo Espírito Santo, para o propósito que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa igreja, para o Brasil e para o mundo. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você levantou, pode sentar, né? Mas se você está sentado, permaneça, né, sentado. Eu vou ficar aqui ainda de pé e vamos trazer uma meditação para as nossas vidas, que foi uma palavra de desafio. Nessa palavra o Senhor me deu, já tem uns 2 anos, e hoje Deus trouxe um renovo para a minha vida, Deus trouxe um renovo, uma nova visão para esse tempo. E é interessante que, como a palavra de Deus se renova, não é verdade, irmãs? Como a palavra de Deus se renova, algo que Deus nos deu há tanto tempo atrás. Mas quando a gente vai trazendo para o contexto que estamos vivendo, para a situação que estamos vivendo, ela é nova, ela é eficaz, ela é poderosa. E eu quero compartilhar com vocês, né, um devocional. Queria que a gente pudesse abrir a palavra do Senhor em Hebreus 12, versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É interessante que essa palavra, ela traz sobre nós
um alerta de que na nossa vida a gente tem sempre desafios para enfrentar. E quando a gente se depara com esses desafios, a gente precisa entender que essa caminhada que o Senhor nos propõe, que esses obstáculos, que esses desafios nesse caminho, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E que nossa caminhada, a nossa caminhada de volta para casa, né? Como nós ouvimos muito falar sobre isso lá no Descende, então estamos indo de volta para casa, estamos voltando para o nosso lar, porque o nosso lar não é aqui, o nosso lar é o céu. E quando nessa caminhada nós estamos lidando, né, nesse caminho, precisamos entender que nós estamos sendo observados. Nós temos testemunhas que nos observam, que observam o nosso proceder, observam o nosso falar, observa o nosso agir. E é interessante que nós precisamos, diante dos desafios que nós enfrentamos, às vezes enfrentamos desafios dentro da própria família, não é verdade? Às vezes é um filho que se desviou dos caminhos do Senhor, ou que até está na igreja, mas não está firme, não está convicto da sua salvação. Às vezes é um esposo que está vivendo um momento também de frieza, ou às vezes nunca teve um encontro com o Senhor. São desafios. Às vezes temos desafios com parentes que estão passando por lutas, por dificuldades, por traições, por necessidades financeiras. E nós nos deparamos com esses desafios e nós precisamos entender que a nossa atitude, que a forma como nós vamos responder a esses desafios, nós estamos sendo observados. E falando agora nesse contexto, né, que nós estamos vivendo, de calamidade, todo esse processo que o mundo está vivendo, de estar enfrentando, né, o coronavírus, esse vírus que tem, de uma forma letal, de uma forma que ninguém esperava, invadido e trazido tanto terror, tanto medo, tanto assombro. Nós estamos diante de um desafio e as pessoas estão nos observando. Nós temos uma nuvem de testemunhas que está observando a igreja. A igreja é a resposta para esses últimos dias. A igreja é a resposta para o clamor. Sim, e nós cremos nisso. E nossa atitude, não só de palavras, mas de ações, isso vai trazer verdadeiramente um testemunho de Deus para esse tempo. Nós temos visto muitas ações e nós nos alegramos. Eu estava conversando hoje aqui em família, como nós amamos o Senhor em primeiro lugar, como nós amamos a Igreja de Cristo, né, em todo o mundo, mas como nós amamos ser IBF. Porque a nossa igreja, com problemas, com dificuldades, com todas as lutas que todos nós temos, mas nós temos visto que há um amor que inunda os nossos corações. São irmãos que têm, não apenas de palavras, mas de ações, se preocupado com um vizinho, com a pessoa idosa, se colocado para até ir na farmácia para eles, até para ir no mercado, se preocupado muitas vezes com seus próprios parentes, pais, que estão convivendo com você ou não, mas que se colocam à disposição para prestar assistência. Hoje recebemos vários WhatsApps falando de ações, ideias de ações. Eu disse, calma, calma, que segunda-feira a gente vai pensar nisso e vamos delegar as atividades. Se for para a glória de Deus, nós vamos colocar em pauta. E pessoas que trabalham na área do serviço social, na área da psicologia, na área da educação, que têm se voluntariado para prestar assistência, pastores que têm dado a sua vida, o seu coração, enfrentado muitas vezes tudo isso que nós temos vivido para poder fazer, né, esse momento e a palavra de Deus ser pregada. Então, é isso que nos move. Pessoas que estão na nossa igreja, que são pessoas da enfermagem, da medicina, da área da saúde, que deixam muitas vezes 5, 6 horas da manhã os seus lares para irem enfrentar, né, toda essa calamidade nos hospitais.
e estão ali sendo cobertas pela igreja, cobertas de oração. É isso que o mundo quer ver. O mundo quer ver isso, o mundo quer ver a nossa atitude. E é quando nós lemos esse texto, nós começamos a perceber que nós começamos a demonstrar, em meio aos desafios que nós estamos vivendo nesse tempo, os valores de Deus. Ter atitudes que vão realmente soar e refletir Jesus, que vão refletir a glória de Deus nas nossas vidas. Mas para continuarmos nessa corrida, irmãos, precisamos ter, além de atitude, que é o primeiro passo, se levantar e tomar atitude, tomar ações práticas, como nós falamos aqui, mas ter também disciplina. É importante que a gente tenha disciplina nessa caminhada. Disciplina em muitas áreas da nossa vida. Nós temos ouvido dizer, através dos especialistas, que não deixem de fazer exercícios físicos, uma caminhada, não em grupos, mas sozinho, para que você possa estar resguardado, que você possa ter a sua imunidade em bom estado. Então, disciplina na oração, disciplina no cuidado do corpo físico, disciplina na leitura da palavra, disciplina também na comunhão, de ligar um para os outros, de nos pastorearmos mutuamente. Isso é importante, porque nessa corrida e nessa caminhada, temos testemunhas que estão vendo como nós estamos procedendo. Outra coisa interessante que a gente vê ainda no início dos versículos 1 e 2 de Hebreus 12, é que nós precisamos ter perseverança. Como é difícil, né, esse tempo de quarentena? Nós passamos uma semana, na verdade 5 dias, e parece que já tem um tempo muito grande. Mas é interessante que a gente precisa perseverar nos propósitos, perseverar naquilo que as autoridades têm nos orientado, de não sair de casa, de não ir às ruas, de observar realmente essa quarentena, de usar todas as orientações que nós temos recebido, mas muito mais do que isso, perseverar na oração, perseverar na comunhão, mas na comunhão distantes um do outro, sim, na comunhão em que nós podemos um olhar para o outro, ligar para o outro, se ver às vezes em salas de bate-papo, saber se você está bem. Ontem mesmo estava ligando para uma irmã que ela tem um problema sério de saúde na imunidade, e a gente pode conversar e nós podemos saber, você está bem? Como é que você está vivendo? E é isso que Deus quer de nós, perseverança. Porque nesse tempo nós vamos precisar perseverar. É interessante que nesse texto também diz que nós precisamos ter a visão de Deus. A visão de Deus para esse tempo, minhas amadas irmãs. Nossa visão não é propagar terror, nossa visão não é temer, nossa visão é viver os propósitos de Deus nessa geração e para esse tempo. A motivação errada, ela pode nos tirar do foco. A motivação errada, ela pode nos tirar da bênção de semear para a eternidade. Quantas vezes, na verdade, nós fomos tentadas a agir de motivações erradas, agir e muitas vezes deixar que o medo, muitas vezes os erros dos homens, os nossos erros, nos tirar do propósito de glorificar ao Senhor. Mas isso não pode tirar a visão das nossas vidas. Se você já viveu tempos, como eu já vivi, de ter a sua visão nublada, peça o colírio de Deus para a sua vida, para esse tempo. Peça que o Espírito Santo de Deus passe um colírio, renove a sua visão, que você está aqui como eu, como nossa família, para viver os propósitos de Deus. Há propósito de Deus nessa calamidade, há propósito de Deus em tudo isso que nós estamos vivendo. E se seja apenas para abençoar uma pessoa, um vizinho, um amigo, um parente, mesmo que não seja com abraços e beijos, mas com atitudes, com ações que vão tocar o coração e vai refletir Jesus, vale a pena viver o propósito de Deus e ter a visão de Deus. Interessante que esse texto também, de Hebreus 12, ele também nos fala que a gente precisa ter coragem. Ter coragem, de viver a visão de Deus, ter atitude
atitudes divinas, ter perseverança nessa corrida. E essa coragem foi a coragem que teve o nosso mestre, irmãs. O nosso mestre amado Jesus, que não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e tomou a forma de servo e habitou entre nós como forma humana. É muita coragem desse homem, é muita coragem desse nosso amado, que ele veio para nós, para nos resgatar, para nos verdadeiramente nos comprar e nos tirar do império das trevas e nos colocar no reino do Filho do seu amor. E nós, como temos sido rodeados de testemunhas, nós temos o seu exemplo do nosso amado Senhor, em que a gente precisa deixe de ser dominado pelo medo, pela tristeza, pela angústia, pela amargura, pelo ressentimento que atrapalha a nossa corrida e nos faz perder o foco. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para a nossa casa, para o nosso lar celestial. E quantas vezes nós nos deixamos nos emaranhar, nos embaraçar com esses sentimentos, com essas coisas que nos travam, que nos paralisam, que tiram a nossa visão. Vamos ter emoções saudáveis, porque emoções saudáveis geram atitudes saudáveis. Outra coisa interessante que nós vemos ainda nesse texto é que nós precisamos ter a clareza da missão que Deus tem nos dado. A missão de sermos testemunha de Cristo. Nós recebemos um chamado. Tem aquela música, né? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhida no ventre da minha mãe. Então, nós temos um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado específico, de acordo com seus dons, as suas habilidades, de acordo com aquilo que o Senhor lhe formou, de acordo com a sua identidade em Deus. E por isso, nesse tempo de calamidade, nesse tempo de certezas, deixe fluir o chamado de Deus na sua vida, amada leoa do Senhor. Se levante nesse tempo para cumprir o chamado e a missão de influenciar outros a entrarem nessa corrida com você. Que outras pessoas que estão ali lhe observando, lembra que nós lemos em Hebreus 12? Uma nuvem de testemunhas está nos observando. E quando a gente ter tudo isso, esses valores de Deus que nós já falamos, visão, missão, coragem, disciplina, motivações certas, isso vai ser como um efeito imã. Nós vamos atrair outras mulheres, outras crianças, nossos filhos, nossa família, a entrar na corrida conosco. E sabe o que é triste? É que nessa corrida, se nós formos desqualificadas. Mas desqualificadas por quê, pastora? Desqualificadas por emoções negativas, por sentimentos que não são saudáveis, por embaraços do pecado, embaraços que têm trazido sobre nossa vida, sobre a nossa casa, mau testemunho. Nós temos, como família, procurado viver o desembaraçar dos nossos pés. Tudo aquilo que tentou nos prender, nós temos colocado diante do Senhor, do altar do Senhor, porque nós queremos avançar nessa corrida, amém? E eu sei que você também quer avançar nessa corrida. Eu sei que o seu esposo, os seus filhos que estão talvez assistindo com você ou não, ou seus amigos, parentes que estão com você agora, eles querem também se desembaraçar. E em nome de Jesus, se desembarace de tudo para seguir a missão que o Senhor tem para a sua vida. E seguir essa missão, nós temos uma referência. Nós não estamos aqui sem referência. Nós não estamos aqui vivendo esse retorno ao nosso lar sem uma referência. Não, esse homem que decidiu vir ao mundo, que Deus que se tornou homem, habitou em forma corpórea, Ele é a nossa referência. Ele nos garante a esperança que, se nós olharmos para Jesus e seguir o seu exemplo, Ele vai dar a nós a vitória. Ele vai seguir os nossos, nós vamos seguir os seus passos. E a palavra de Deus diz que eu não vos deixei órfãos. Eu enviei o meu Espírito
o Espírito de Deus, o nosso amigo Espírito Santo, ele está conosco, minha amada. Ele está na sua luta, na sua dificuldade. Sabe aquela hora que você pensa que você está só? Sabe aquela hora que você pensa que todos lhe abandonaram? Ou que você, às vezes, pensa que está num deserto muito grande? É naquele momento que o Espírito Santo de Deus está ali para lhe orientar, para lhe consolar, para lhe dar palavras de ânimo, de direcionamento para a sua vida. Em nome de Jesus, se levante como leoa do Senhor. Siga o exemplo de Cristo. Porque se olharmos para Jesus e seguir o seu exemplo, qual é o seu exemplo? Humildade. Quantas vezes nós lutamos contra o nosso eu, contra a nossa carne, contra a nossa vontade, os nossos projetos, os nossos desejos. Mas se nós aprendermos a colocar tudo isso diante de Deus, Deus vai nos honrar. E esse é o exemplo que Cristo nos deu. Ele se humilhou, ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha e ele não desistiu da corrida que Deus havia proposto para ele. Jesus não desistiu da corrida. Teve momentos difíceis, sim. Lembra lá no Getsemane, em que ele dizia: Senhor, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele disse: mas não faça a minha vontade, faça a tua, Pai. Sabe aquele momento difícil em que você diz até assim a Deus: Senhor, até quando? Senhor, como isso? Até quando? Deus está te ouvindo, minha amada. Deus está ouvindo e o Espírito Santo de Deus está lhe dando forças. E você, se seguir o exemplo de Cristo, você vai ter a referência dele na sua vida. Amém? E aqui eu queria, terminando, né, é o nosso último slide, eu queria trazer algumas reflexões, alguns pontos de reflexão para as nossas vidas. Quais são os desafios que você está precisando vencer na sua relação com Deus? É a falta de disciplina, de orar, de ler a palavra, de estar vivendo a palavra de Deus, de estar ali se alimentando. Na sua relação com Deus, é um pecado? É algo que você tem deixado que se embaraçar com as coisas desse mundo? Eu não sei. Eu sei as minhas lutas. E eu luto as minhas guerras através da oração, através da palavra, através desse relacionamento com Deus. E eu sei que você também talvez precise vencer desafios nessa relação com Deus. Um dia eu faço devocional, passo uma semana e depois eu volto. E essa inconstância, essa falta de perseverança, como nós lemos no início, nessa corrida, está lhe impedindo muitas vezes de você vencer esse desafio. Pode ser na relação consigo mesma, não é verdade? Pode ser na relação com você mesma. As dúvidas que vêm na sua mente com relação à sua identidade, com relação à forma como Deus lhe criou, de não se aceitar como Deus lhe criou. Eu quero te dizer com a autoridade vinda do Senhor, quando você descobrir a sua identidade em Deus, ninguém vai lhe segurar. Porque Deus, Ele lhe criou de forma única e singular. E Ele tem propósito na sua vida como você é. Você é espontânea, você é amiga, Deus vai lhe usar assim. Você é mais reservada, mais calada, mais contida, Deus vai lhe usar assim. Você é mais pensadora, Deus vai lhe usar assim. Você é mais falante, Deus vai lhe usar assim. Então a sua identidade é sua, é singular. Deus sonhou com você. Você é princesa linda. Tem aquela música, né, que diz: princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Ninguém igual a você não vi jamais. Então, na relação com você mesma, você tem esse desafio. Em nome de Jesus, você pode vencer esse obstáculo. Na relação com a família, se Deus está trazendo sobre você essa palavra, e talvez você precise perdoar, restituir, você precisa tomar atitudes dentro da sua casa, em nome de Jesus. Seja intencional.
Não é que as coisas vão mudar de um dia para a noite. Não é que de repente o seu marido vai mudar, você mesma vai mudar, né? Que muitas vezes nós precisamos dominar o demônio próprio que tem dentro de nós. Deixar que a cruz de Cristo, deixar que o senhorio de Cristo tome conta das nossas vidas. Não é que seu filho ou sua filha vai mudar de repente, seus familiares, não. Mas seja intencional. Não desista. Seja indesistível na relação com a sua família. E deixe Deus lhe orientar. Deixe Deus lhe dirigir. E Ele vai lhe fazer alcançar e vencer esse desafio nos seus relacionamentos, na falta de domínio de emoções negativas, como nós já falamos, o medo, o ressentimento, a falta de perdão. Às vezes você pode ter desafios também, sabe o que? Nos seus estudos. Às vezes o Senhor está lhe propondo uma faculdade. Às vezes o Senhor está lhe propondo tirar o primeiro grau, um supletivo, no segundo grau. Eu não sei qual o desafio que o Senhor tem nos seus estudos. Mas eu sei que se Ele está lhe propondo, é porque Ele tem um propósito. E você precisa talvez vencer desafios nos seus estudos. A nossa alegria foi muito grande quando esse mês nós pudemos estar contemplando, né, a formatura do nosso esposo, estar ali celebrando ao Senhor, depois de um tempo de estudos, de conciliar trabalho, igreja, família, ter a vitória do Senhor. E todos nós seguramos aquele canudo com muita alegria, porque sabíamos que era um desafio. E Ele conseguiu, e nós conseguimos como família. No cuidado, talvez com a saúde, com o corpo. E aqui eu quero falar, né, algo muito pessoal. Deus, Ele tem trazido sobre nós um entendimento que nós precisamos vencer um pecado que às vezes a gente não atenta, o pecado da procrastinação. Eu tenho que ir num radiologista. Eu vou para a semana que vem. Eu preciso ir num médico. Mês que vem eu marco. Eu preciso fazer caminhada, fazer um pilates, fazer uma hidro. Eu vou marcar o semestre que vem. E a gente vai procrastinando. E o que acontece? Vai afetar. O nosso corpo vai falar. Não é verdade? E a gente vai acabar vendo que tem momentos que a gente vai fazer um exame, vai no médico e as coisas não estão tão bem. Então nós precisamos entender que se temos desafio também com a saúde do nosso corpo, precisamos enfrentar. E por fim, na vida espiritual e de serviço a Deus. Como eu já disse, o Senhor tem um propósito na sua vida, de acordo com os seus dons e habilidades. E você precisa, talvez, sair da apatia espiritual, se levantar como leoa do Senhor, não para uma guerra física, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E nós precisamos nos levantar na força do Senhor para servir ao Senhor, para realmente cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Qual foi o propósito? Qual é a missão? De acordo com a identidade que Ele tem para a sua vida, minha amada. É nesse momento. Aí você pode dizer, nesse momento, é nesse momento. Talvez você vai experimentar nesses dias de quarentena. Talvez você vai experimentar nesses dias que o mundo parece que está em convulsão, em colapso. Deus te levantando como leoa, uma mulher de Deus, para trazer a palavra, o aconselhamento, uma orientação, um louvor. Deixe fluir os dons de Deus na sua vida, a intercessão. E em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque, como eu disse, há 2 anos o Senhor me deu essa palavra, e para mim ela foi muito nova, muito atual, e eu consigo enxergar de uma forma muito clara os desafios que o Senhor tem colocado na minha vida, na minha família, e a única coisa que eu quero é obedecer ao chamado do Senhor, obedecer ao ID do Senhor. Amém? Então, nesse momento, nós queremos orar pela sua vida e queremos clamar ao Deus que você seja despertada como uma mulher de Deus para esse tempo e para vencer desafios. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos te honrar, nós queremos te engrandecer. Toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ti. Só o Senhor é digno, Pai.
E nessa hora, Deus, nós queremos clamar pela vida de cada irmã que está agora ouvindo, Senhor, sendo alcançada. Aquela amiga, Senhor, do Evangelho. Ó Deus, que está sendo alcançada por essa palavra. Espírito Santo de Deus, invade, Senhor, a vida, a casa, a família da tua filha. Tem liberdade, Espírito Santo. O Senhor é educado, o Senhor não arromba portas, mas o Senhor é educado. E eu sei que o Senhor está trazendo vida, trazendo restauração, trazendo cura, Pai. Nesse momento, Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga, Senhor Deus, fé, esperança diante dos desafios. Ó Deus, e que nós possamos, Senhor, caminhar e não desistir da corrida que o Senhor tem nos proposto, porque sabemos que o Senhor vai nos dar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos indo de volta para casa, nós estamos indo de volta para o nosso lar, e o Senhor nos receberá com os teus braços de amor, com os teus braços de graça, de misericórdia, mas queremos apresentar os nossos talentos a Ti, Senhor, multiplicados na Tua presença, Pai, como bons servos, servos bons e fiéis. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti e pedimos a bênção do Senhor no lar de cada irmã, em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um cântico. Pode ser Santo Espírito, amém? Seja bem-vindo. E você vai dizer ao Espírito Santo de Deus: seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu lar. Seja bem-vindo na minha casa. Seja bem-vindo na minha família. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Glória a Deus. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a técnica, né? Stephanie no violão, Felipe aí nessa parte da mídia, e que Deus abençoe a vida de cada um de nós. E nesse momento, Kleber vai nos despedir, né, com uma oração, uma palavra. Amém, irmãos. Eu quero agradecer a Deus. Os irmãos ficaram surpresos com o estúdio, né? Teve uma irmã até que perguntou se já era uma igreja. Eu digo, quase, já é igreja, né? A congregação da Paralela, já estamos, né, trabalhando. Temos aqui 4 membros, e nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por esse tempo, né? E um tempo muito especial. Amanhã nós vamos começar às 9h30, né? Um dia mais tranquilo. Acordem, né, bem tranquilo. Vamos ter um tempo de oração e vamos ter o estudo da palavra, e eu creio que vai ser um momento especial mesmo para as nossas vidas. Agradecer a Deus por essa palavra, os irmãos, tantos irmãos participando, pessoas de outros estados, de fora, né, e assim a gente vê como Deus tem agido nesses dias. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Eu quero fazer um agradecimento especial a Gene de Cláudia, né, uma pessoa que nos ajudou muito, né, esses 2 dias para manter isso aqui. Murilo também, né, que foi usado por Deus para poder, né, fazer com que isso acontecesse. Para muita gente foi surpresa, né, quando viu todo esse aparato que nós montamos aqui. A varanda, que era gourmet, continua gourmet, agora só que gourmet espiritual, né? Vai ser uma varanda gourmet espiritual. A gente estava pensando em
em transformar, e Jesus disse, vai transformar em gourmet espiritual. É aqui que vai sair muitos alimentos, muita comida boa do Senhor para as nossas vidas, e que Deus nos guarde. Vamos orar amanhã, 9h30. Se tiver um atrasozinho é porque a gente ainda está se acostumando com a técnica, não se preocupe, né? O nosso técnico aqui está, né, se ajustando ainda com o equipamento, mas vai dar tudo certo, nós não temos pressa, estamos na presença do Senhor. Lembre-se sempre, não é o vírus, é a presença de Deus, né, nas nossas vidas, é Deus buscando e querendo ter intimidade conosco. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, através da vida da minha esposa. Ó Deus, agradecer pela vida de Felipe, Stephanie, minha mãe. Ó Deus, que estamos aqui na Tua presença, Senhor, desfrutando do Teu amor. Deus, por essa transformação da nossa casa, Senhor, obrigado por esse apartamento que o Senhor é do Senhor. Ó Deus, e o Senhor colocou no nosso coração fazer isso. Deus, faríamos de qualquer forma para o Senhor. Deus, esse apartamento é Teu, que o Senhor use segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para a Tua glória. Nesse momento, ele está a serviço do Senhor, do Teu reino. Deus, que o Senhor esteja assim nos abençoando, nos dando uma noite tranquila, que amanhã possamos estar aqui, Senhor, assim, buscando a Tua palavra. Muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com as nossas vidas e com a vida de cada família que está nos assistindo nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós queremos ainda trazer a lembrança, né, das irmãs, que na segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter o nosso compartilhar virtual. Ainda estamos estudando, né, o livro Deixe-me Apresentar Você, da Thalita Pereira. Thalita foi uma das preletoras do Benditas, que foi uma bênção, e ela tem esse livro trazido essa palavra sobre descubra a sua verdadeira identidade. Então, esse tempo de quarentena, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então, segunda-feira, 23 de março, às 20 horas, nós estaremos estudando o capítulo 4, a parte 4, vencendo pensamentos destrutivos. Ó, boa dica aí, né? Para esse tempo, como vencer pensamentos destrutivos. Então, qualquer coisa, você pode estar acionando, né, as redes sociais da igreja, e nós vamos estar adicionando você, minha amada irmã, para esse tempo de compartilhar da palavra do Senhor através desse livro. Deus abençoe. Não vai ter cantina. Hoje não tem cantina, não é verdade? Aquele tempo gostoso de comunhão depois do culto. Deus abençoe.